esse a levará. Vamos ver quanto vale esta alma, disse o pregador. Vejo que o mundo está interessado. Mundo, quanto dás por esta alma? Perguntou. E o mundo ofereceu fama e aplausos, que só valem para esta vida terrena, sem fazer cálculos para o futuro. Diante de tão pequeno lance, o pregador disse: não será tua esta vida. E ele continuou dizendo: vejo aqui outro pretendente que está muito interessado. É Satanás. Dize-me, quanto ofereces por esta alma? Ah, disse Satanás, apontando para os reinos deste mundo e suas riquezas. Eu porei ao seu alcance todas as possibilidades. Beberá do cálice dos prazeres até a última gota. Triunfará em sua carreira. Então perguntou o pregador: e quando terminar a sua existência? Quando sua carne não mais puder desfrutar os prazeres e ela sentir sua alma insatisfeita e tiver de apresentar-se ante o tribunal de Cristo, que farás em seu favor? O pai da mentira respondeu: em oferta trata do presente, nada tem a ver com o futuro. E o homem de Deus disse: és muito pretensioso, Satanás. Com glória tão efêmera e preço tão insignificante, não levarás esta alma. Tua oferta é muito pequena. E o pregador continuou dizendo: vejo presente outro interessado. Seu nome é Jesus. Dize-me, Jesus, quanto dás por esta alma? Eu dei a minha vida e o meu sangue quando morri na cruz, disse Jesus. Apagarei todas as suas transgressões e lavarei todos os seus pecados no meu sangue. Em sua alma reinará a paz que o mundo não conhece. Escreverei o seu nome no livro da vida. Se ela voluntariamente quiser me servir, eu irei adorná-la com o ouro da fé, perfumá-la com o aroma da santidade e cobri-la com o incomparável manto da justiça. E após haver terminado esta vida terrestre, o que ofereces a ela, Senhor? Perguntou o pregador. Então Jesus respondeu: se ela não se envergonhar do meu nome e me aceitar como único Salvador e Senhor, os anjos virão buscá-la para receber honras e glórias no paraíso de Deus junto a mim. Encerrando o leilão, o pregador disse a Jesus: tua oferta é incomparavelmente maior e melhor que todas as outras. Por isso, Senhor, esta vida é tua. Muito bem, meus queridos, meus amados amigos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus que estão na escuta desta programação, dando prosseguimento aqui a mensagem já dessa reflexão que nós acabamos de ouvir aí com nosso irmão Daniel Jensen. Eu quero ainda lhe convidar para refletir mais um pouquinho aqui na Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isto: necessário vos é nascer de novo. Nós lemos aqui até o versículo 7. Meus irmãos, meus amigos, 7 versículos, e acredito bem explicados, né? Jesus, apesar de Nicodemos não entender e fazer várias perguntas, porque não termina aí as interrogações de Nicodemos, né? Se você ler o contexto, você vai ver que a conversa de Nicodemos com Jesus durou mais um pouco de tempo.
até ele entender o que Jesus estava lhes expondo, estava lhes explicando acerca do novo nascimento. E até então o homem, ele pensa mesmo, quando fala-se nascer de novo, que a pessoa precisa ter uma outra vida. Hoje se tem até a doutrina da reencarnação. A pessoa acha que vai morrer e depois vai nascer com o mesmo espírito, a mesma pessoa, em outro corpo, né? Mas não era isso que Jesus estava falando, né? Isso aí é coisa lá uma doutrinação, interpretação totalmente distorcida do que a Bíblia ensina para nós. Mas existe essas interpretações por aí, né? Existe. Mas Jesus estava dizendo algo totalmente diferente para Nicodemo. Ele dizia, necessário é nascer de novo. Aí quando Nicodemos indaga, mas Senhor, pode porventura o homem entrar no ventre de sua mãe e nascer? Diz, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E aqui está a verdade implícita, né, do novo nascimento, da nova criatura, da pessoa ter uma transformação, uma mudança de vida, né? É quando Jesus, né, passa a viver nessa pessoa, o Espírito Santo passa a dominar esta pessoa, esta vida, e ele passa a ter outros procedimentos, passa a ter outro comportamento, passa a ter outro caráter e passa a viver uma vida nova, uma vida diferente da que ele vive, né? Atualmente, muitas pessoas vivem uma vida de orgia, uma vida de pecado, uma vida de libertinagem, uma vida de prostituição, uma vida de bebedices, uma vida de jogatinas e tantas outras práticas que, se eu fosse mencionar aqui, eu mencionaria muitas práticas que o homem pratica, porque é escravo dessas práticas. Mas quando ele aceita Jesus, se torna uma nova criatura, ele nasce de novo, ele passa a viver uma nova vida. Então, era justamente isso que Jesus estava dizendo para Nicodemo. Apesar de Nicodemo ser até um homem religioso, né? Tentar conhecer as leis, mandamentos. Ora, você conhece outras pessoas nas escrituras assim, né? Quando lá no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Deus faz uma revelação a Pedro acerca de Cornélio, que era um homem justo, era um homem temente a Deus. Cornélio até orava, dava esmola e era religioso e tudo. E aí Deus manda até um anjo em sonho falar com ele, ao mesmo tempo que manda falar também com Pedro para ir até a casa de Cornélio e dizer alguma coisa, né? Mas ele precisava também nascer de novo. Apesar de ser um homem religioso, dizer que fazia algumas coisas, cumpria alguns mandamentos, né? Mas precisava nascer de novo também. E foi quando isso aconteceu. Era considerado um homem imundo, né? Porque às vezes não cumpria as leis, né? Não cumpria as leis, era considerado um homem imundo. E aí quando Pedro até não queria ir, porque Cornélio era gentil, não era judeu, e Deus disse para ele, não faça como um imundo aquilo que Deus purificou, e foi aquilo que Deus está querendo transformar. Foi justamente o que aconteceu com a vida de Nicodemos. Nicodemos passou a ser uma nova criatura, nasceu de novo, né? E agora passa a ser um homem novo. E aí alguém fala, mas como pode um homem, um comedor de arroz e feijão, dizer que é santo, dizer que foi transformado, dizer que agora é uma nova criatura, que é um novo homem? Como pode isso, né? Pode uma pessoa se identificar assim. Mas foi quando Deus disse para Pedro, não considere imundo aquilo que Deus santificou, aquilo que Deus purificou. Então, quando Deus entra na vida da pessoa e ele é transformado, aí as coisas mudam, as coisas se tornam outras, né? Então, é isso que Deus quer fazer na sua vida. É isso que Deus quer transformar. Mas para que isto aconteça, você precisa ter um encontro com Jesus. Né? Precisa ter. Nicodemos foi até de noite ter com Jesus, ele não foi de dia. Era um homem visado, né? Era um homem lá da sinagoga, era um homem visado pelo povo, e ele foi, a Bíblia chega a dizer, ele foi ter de noite com Jesus. Se foi ter de noite, foi para não ser visto pelo povo, né?
Então, fui ter de noite com Jesus para ter uma conversa com Jesus. Então, você precisa ter com Jesus, precisa encontrá-lo, né? Mesmo que você se ache religioso, se ache que guarda mandamentos, se acha que cumpre leis, que cumpre isso, cumpre aquilo outro, mas às vezes não teve encontro com Jesus ainda. Continua na mesmice, continue fazendo coisas que não agradam a Deus, né? Mas eu dou esmola, eu faço isso, eu faço aquilo outro, né? Eu tenho um bom caráter, né? Eu sou um homem bom, e ser bom é dever de todo homem, né? É dever de todos ser bom, mas ter encontro com Jesus também é dever de todos, né? É preciso nascer de novo. Apesar de Nicodemos ser um homem bom, você pode ver na Escritura quem era Nicodemos. E Nicodemos era um homem que conhecia as leis, os mandamentos, guardava o sábado. E, meu Deus, se você pesquisar quem era ele, a biografia dele, ele fazia tudo certinho. Mas Jesus, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Mas como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre somente nascer? Não, aquele que não nascer da água e do Espírito. E a água aqui é a palavra que limpa, a palavra que purifica, a palavra que santifica, a palavra que justifica, a palavra que pode limpar-nos de todas as nossas impurezas, de todos os nossos pecados, de todos os nossos hábitos, né, de todo o mundanismo, de todo o pecado. Então, é preciso nascer de novo para viver uma vida nova em Cristo Jesus, né? Por isso que Paulo escreve aos Romanos dizendo que nós precisamos andar em novidade de vida. E ele diz mais: todo o nosso corpo, alma e espírito estejam plenamente irrepreensíveis, aguardando a volta de Jesus. Meus irmãos e meus amigos, que esta palavra fique em vossos corações, e deixando aqui para vocês essa palavra, essa reflexão, nós vamos estar ouvindo aí mais uma parte de um hino, e depois voltaremos trazendo as últimas informações dos trabalhos da nossa igreja, e já partimos para o final da nossa programação, certo? Desculpa aí, eu acho que o microfone estava fechado aqui na hora que eu estava falando.